Muito bem, gente, olha só. Há 30 anos terminava a Guerra do Vietnã, um dos mais importantes conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Leia atentamente as alternativas a seguir. Pois bem, a Guerra do Vietnã, sem sombra da menor dúvida, foi a principal guerra dentro do conjunto da Guerra Fria. Foi uma guerra no qual você tem o envolvimento do Vietnã do Norte, interessado em unificar-se ao sul contra o Vietnã do Sul, invadido pelo norte, que tem o auxílio dos Estados Unidos. Tá? Portanto, acontece aqui, dentro da Guerra do Vietnã, uma intervenção, uma intromissão militar dos norte-americanos no Vietnã do Sul, tá? Para entrar em contrato e atrito com o Vietnã do Norte. No final das contas, a guerra, a intervenção militar que começa em 63, durante o governo do presidente Kennedy, e vai até 75, tá? Você tem aqui 12 anos de guerra, apesar de que, né, a guerra encerra-se formalmente em 73. Os norte-americanos é que têm um prazo aqui até 75 de retirarem suas tropas. A guerra encerra-se em 73 com a assinatura do Tratado de Paris. Tá? Então você tem aqui uma guerra encarniçada entre os dois territórios e com a vitória do norte do Vietnã sobre os Estados Unidos, o que traduziu-se numa grande vergonha militar para a história americana. Tá? Leia atentamente as alternativas a seguir. Tá, número 1. O uso de tecnologia sofisticada para alterar o ambiente natural, o desrespeito à vida de civis, o auxílio a um governo corrupto colaboraram para o desgaste e derrota moral norte-americana. Correto? Ó, uso de tecnologia sofisticada para alterar o meio ambiente. Você tem aqui, por exemplo, a utilização do napalm, tá? Como uma arma sofisticadíssima. Porém, ela não altera o ambiente natural. O que alterava era o agente laranja, tá? Que aqui no caso é um agente químico, esfoliante. Desrespeito à vida de civis. Pouco importava se era militar ou se era civil, o abuso militar americano foi assim impressionante. O auxílio a um governo corrupto, que no caso aqui era o presidente Nixon, que inclusive acaba renunciando em meio à Guerra do Vietnã, envolvido num escândalo chamado com o nome de Watergate. Tá? Colaboraram para o desgaste e derrota moral americana. Quem acaba auxiliando bastante nisso aqui é principalmente o movimento hippie, tá? O movimento do paz e amor, que acaba contestando aí os interesses americanos durante a guerra. Cerca de 58 mil mortos e 300 mil feridos, o drama de veteranos que não conseguiam superar os traumas de guerra foi o saldo deixado pela luta aos Estados Unidos. Correto também. E não apenas isso, não apenas os traumas de guerra, eles não foram bem aceitos na sociedade americana depois que voltaram. Um dos exemplos aqui, você pode reparar, na filmografia de guerra, Rambo, tá? Que mostra no primeiro filme lá, Sylvester Stallone, demonstrando essa situação aqui dos traumas de guerra. Ou outros filmes também que fazem referência a esse mesmo assunto, que demonstram essa falta de boa vontade do americano em, no caso, receber de volta os seus filhos que foram à guerra. Eles eram tratados como baby killers, assassinos de crianças. 3. A opinião pública internacional e interna, ativistas, intelectuais, pacifistas e liberais questionavam não apenas a guerra, mas o próprio modo de vida americano. Correto? É o desgaste total do modelo. Correta, número 3. Em 76, o Vietnã foi unificado, sob o domínio comunista, que é do norte, dando início à reconstrução do país, passando Saigon a se denominar Ho Chi Minh, que foi um dos líderes da, no caso, né, independência do Vietnã. Independência do Vietnã em relação a quem? Em relação à França, que era a colonizadora do território. Perfeito? Corretíssima, número 4. Todas corretas? Letra A, aqui, só marcar.